eu me excluí e botei um instrumento tocando o que eu cantava, né? E outro instrumento fazendo um contracanto, né? Outros instrumentos, como, por exemplo, a flauta sola, o trompete e o piano fazem contracanto, fazem acompanhamento. A Velha Bossa Nova, de Carlos Lyra. Obrigado. A bossa nova, ela é tida sempre como se ela fosse uma música cheia de mistificações. Por exemplo, que a bossa nova é carioca. É uma que eu discordo. Ela nasceu no Rio, mas ela não é carioca. Lá estava o João Gilberto, que era da Bahia. Lá estava o João Donato, que era do Acre. Lá estava o André, da Paraíba. Lá estava o Sérgio Ricardo, de São Paulo. E assim vai. Então, no Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil. Ali, então, acontece a bossa nova. Mas não que ela seja feita por cariocas. Ela é feita por brasileiros de todo lado, não é isso?
outra coisa que eu também me invoco muito com a mistificação da Bossa Nova é que a Bossa Nova é uma batida de samba. Eu não quero absolutamente tirar a importância do João Gilberto, porque a batida de samba que ele criou é fundamental para o samba Bossa Nova. Mas eu discordo que Bossa Nova seja só samba. Entendeu? O Brasil é um país muito grande, cheio de culturas musicais das mais variadas. Entende? Do norte você traz o baião, traz o maracatu, você traz o bumba meu boi. Do sul você traz aquelas, quase as guaranhas, aquelas... E do Rio de Janeiro, samba de morro. Então, todas essas coisas, dentro do Brasil, já são... A Bossa Nova se inspira em tudo isso para fazer, né?
primeira instrução que eu tive de violão foi uma coisa muito rústica, um método de um cara chamado Paraguaçu. Tinha um método de violão, assim, bem de Capadócia, aquela coisa de primeira, segunda e falsa, preparação, um negócio bem primitivo. Aí eu comecei a tirar ali os primeiros acordes e assim mesmo consegui tocar as músicas do Caymmi. Depois eu descobri um professor chamado Bandeirantes, né? Lá no Rio. Esse já tinha um negócio mais sofisticado de cifras e de modernidade, de jazz e coisa e tal. Então esse foi uma abertura bonita, né? Que através dele eu cheguei no Johnny Alf, fui chegando em outros compositores, outros caras que já faziam música mais influenciada pela música norte-americana, que essa coisa de cifras vinha toda do jazz americano. A influência do jazz o nome já indica, né? É para comentar a influência do jazz na música brasileira. E houve um tempo até que foi tão marcante que eu cheguei a fazer uma canção de protesto, que é a influência do jazz, né? Reclamando, mas dizia o Tom Jobim, essa aí é subliminar, hein? Você está fazendo um protesto subliminar. Porque a influência do jazz é a música mais influenciada pelo jazz que eu fiz, né?
Hamilton Godoy conhece a música de Carlos Lyra na palma da mão. Eles são quase da mesma época. Hamilton é da família Godoy. Ele, mais Hamilton e Adilson, fazem parte do clã mais conhecido da música moderna brasileira. Hamilton, por exemplo, é o pianista do Zimbo Trio, um grupo que deixou marcas nos bons tempos do musical O Fino da Bossa, da TV Record, e está completando mais de 50 anos de carreira. O Hamilton vem no vácuo da bossa nova e dos acordes dissonantes de Carlos Lyra. É uma evolução, um processo evolutivo da música, né? Então, se a gente volta nos primórdios do tempo, nós temos o que eu chamo aquele período da música, o barroco, o período clássico, foram períodos assim da manifestação orgânica da música. É a música que está dentro da gente, saindo naturalmente, né? Ela vem num processo onde você tem uma relação muito com o inconsciente. Eu me lembro das canções que minha mãe cantava, né? Atirei um pau no gato, torcendo uma melodia simples, dentro de uma harmonia simples, etc. E a bossa nova, quando surgiu, ela ampliou este leque. Foi um momento que aconteceu também com a música americana. A música americana estava num processo evolutivo, onde nós tivemos ali grandes obras que estavam acontecendo nesse mesmo momento, né? A mesma harmonia, essa riqueza harmônica que começou a instalar, tanto na bossa nova como nesse momento da música americana, foi um momento extraído do que nós chamávamos então do impressionismo, que estava também acontecendo, recentemente aconteceu através de Debussy, de Ravel na França, ou seja, o processo tonal começou a ser ampliado. Quer dizer, o princípio era o mesmo, né? Vou falar um termo, os encadeamentos harmônicos, a função tonal era a mesma, porém, novos graus, eu chamo os graus altos dessa sustentação harmônica, começaram a participar da linha melódica e da linha harmônica. Então, houve uma mudança técnica na manifestação sonora. O Carlos Lyra é um sujeito extremamente inspirado. Sabe? As melodias dele são belíssimas, tudo que ele faz tem as harmonias com uma lógica, com uma estrutura dentro assim, dos conceitos técnicos perfeitos no seu encaminhamento, no seu desenvolvimento, né?
E o que ele extrai dali como melodia original, porque, veja bem, nós estamos falando de uma época onde você tinha, eu acho que foi quando a música popular brasileira evoluiu ao seu máximo. Nós nunca mais encontramos esse patamar que nós encontramos ali nessa produção da Bossa Nova, né? E nós estamos falando de compositores da época onde você tinha Antônio Carlos Jobim, você tinha Carlos Lira, e você tinha uma série de pessoas dando referência para depois surgissem, veja bem, para que depois surgissem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Toquinho, enfim, toda essa rapaziada que veio movido por esse exemplo musical. Chico Buarque, Edu Lobo, vieram todos movidos por esse som, que mudou o som do país, mudou o som da música brasileira, né? E o Carlos Lira é um deles. O que eu posso falar desse homem? Esse homem é maravilhoso. tudo uma maneira de compor, entende? Uma maneira de compor. Mas a maneira de tocar também acaba influindo, porque depois da criação vem a interpretação, evidente. Aí que o João Gilberto entra com força total. O intérprete por excelência da Bossa Nova é ele. Se bem que ele não se mete em gêneros muito... Se bem que o João Gilberto cantou boleros,
cantou música italiana, cantou uma opção de coisas. No meio do caminho ele passava uma ou outra. E essas coisas têm muita influência na música. A música francesa tem uma influência muito grande na música brasileira. Aquele Charles Trenet, Aznavour, aquela coisa toda. E a música norte-americana também. Cole Porter, Gershwin, esses caras todos. E o bolero mexicano, a bossa nova começou, era samba-canção. E o samba-canção nada mais é que o bolero brasileiro. É o bolero mexicano transformado em samba-canção. O samba-canção é o bolero brasileiro. E quando ela começou, era só samba-canção. Só tinha, Foi à Noite, era Se Todos Fossem Iguais a Você, a música Menina Minha, que o Vandré defendeu num festival e ganhou. Quando eu vi ainda como meio garoto, eu vi aquela minha namorada dele, que coisa, que história. Aquilo lá acho que encantou a todos nós, né? Nós não sabíamos o que falar. Na época, a relação com as pessoas, com o ser oposto era muito difícil ainda, né? Eu me lembro que quando eu começava a namorar, para pegar na mão da namorada, eu levava um mês, pelo menos, para dar um beijo. Meu Deus do céu, isso nem se fala, era muito difícil. Então, como você via aquela declaração de amor ali musical, linda, florida, quer dizer, tudo aquilo que você gostaria de ouvir, eu gostaria de ter falado, né?
eu vi um documentário chamado Aruanda, que Aruanda em língua africana quer dizer paraíso, né? E ali tinha um local no norte do Brasil, no Nordeste, que eles chamavam Aruanda. E havia uma comunidade negra ali que, fugindo dos colonizadores no tempo, na época colonial, se esconderam num lugar e ficavam ali. Ali eles tinham artesanato, criavam suas coisas e fizeram até que os caras chegaram lá e matou todo mundo e acabou com tudo. Mas até então eles tinham aquele lugarzinho que eles chamavam de Aruanda, paraíso, e ali eles tinham toda uma cultura que eles desenvolviam, várias coisas, né, de artesanato e outras coisas mais. E esse documentário era sobre isso. E aquilo me impressionou muito, eu achei aquilo muito bonito. E aquele lugar ali, né, era realmente um paraíso, que os caras saíam da chateação e iam para a criação, né, iam para a vida livre. Né, aquela coisa que aconteceu com o Zumbi também. Então eu chamei o Geraldo e falei, Geraldo, olha aqui, esse tema aqui, esse negócio aqui é um negócio interessante para fazer uma música. Ele adorou, aí sentamos e ele lascou os versos, né? É uma parceria que eu tenho com um amigo que talvez esteja presente aqui hoje, Geraldo Vandré, uma coisa chamada Aruanda. Geraldo, tá aí? Olha, acho que como toda arte, é uma coisa que você não pensa, você faz. Depois que está pronto, você olha e diz, como é que eu fiz isso? Né? Não pensa muito, não. Tem uma técnica, tem tudo isso, mas, sobretudo, é um impulso. Aí eu pelo menos me vejo assim até hoje. Eu, quando acabo, digo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso sozinho? Fui psicografado? O que é? Dá essa impressão mesmo, entende? Porque depois você tem uns certos truques, umas certas técnicas que você repete e aplica. Mas, na verdade, o básico é aquela que pinta no chuveiro quando você está tomando banho, e aí pinta aquela melodia, e aí você vai e chama o letrista e começa, né? Começa a parceria. Mas pinta nas horas mais extremas. O prelúdio para piano, eu estou deitado na praia, tomando sol, não tinha nenhum instrumento na minha mão, porque eu não sou um pianista. E me ocorreu a melodia sem instrumento nenhum. Como é que você explica essas coisas?
praticamente não pego no violão. Eu fico lendo, entende? Fico ouvindo música clássica, ouvindo coisa. Mas hoje em dia antigamente não, eu pegava violão, era todo dia, não podia largar. Era uma aflição que você vivia com ele na mão. Eu e o Menescal, a gente andava pelo meio da rua com o violão na mão, onde a primeira oportunidade tirava o violão do saco e tocava. Hoje em dia eu nem pego. Eu só pego, por exemplo, tem esse programa aqui, então eu pego no violão, vou me preparar para isso. Mas não estudo mais, não estou mais preocupado em aumentar o meu repertório, nem a minha capacidade. Eu estou mais preocupado em me informar com uma pessoa de outras coisas. Muito obrigado.